Olá, Itapetininga, tudo bem? Muito frio por aí? Aqui tá muito bom, muito bom. Hoje é uma entrevista bem diferente e muito interessante. Eu gosto muito de culinária, aliás, aprendi a gostar nos últimos 20 anos, né? E nós vamos conversar com um chefe de cozinha nativo, quase um cidadão do mundo, porque começou nessas viagens de cruzeiro, e eu gostaria que vocês conhecessem o chefe de cozinha Felipe de Almeida. Vem pra cá. Olá! Tudo bom com você? Tudo bem, e você? Tudo bom. Joia? Qual o nome da sua namorada mesmo? Natália? Natália? Dá um oi aqui. E senta aí. Ela tá tímida. Então você tá tudo bem. Você tá de passagem aqui. Quando que você chegou? Faz um mês. Um mês. Cheguei dia 3 de março. Voltei pra cá, né? Então, mas você tá em definitivo, mais ou menos, porque você já até comentou que vai daqui a um tempo. Na verdade, a minha casa é aqui, né? Minha casa é Itapetininga. Você mora aqui mesmo? Moro. É que eu fico viajando e voltando. Mas, vamos dizer assim, meu comprovante de endereço está em Itapetininga. É aqui que é o seu lugar. É aqui que é o meu lugar. Eu achava que você tinha vindo só visitar a família. Não. Eu tenho casa aqui, minha família, nasci aqui e tudo. Então, que legal. Meu endereço fixo está aqui. É que eu fico viajando. Posso perguntar qual é a sua idade? Eu, 38. Meu Deus, 38 anos de idade com essa carinha de bebê? Eu acho que você está precisando usar óculos. Eu uso! Não, é verdade, você não Obrigado. Eu achava que você tinha estourando 28, 29 anos mesmo. Eu achava que bom. E também porque as poucas vezes que eu conversei com ele, eu ouvi também, ouvi, né, a sua entrevista, me passou que você é uma pessoa bastante calma, ponderada e tudo, e eu ficava pensando, nossa, um jovem assim, tão centrado. Há controvérsia. É verdade? A hora que é necessário, a gente, né? É mais enérgico. Tem que ser, né? Tem que ser. Mas tá tranquilo. Então, uma coisa que eu acho bastante interessante da culinária, principalmente porque com tanto programa de culinária, tem o Masterchef, tem programa dos Estados Unidos, tem Masterchef americano, mexicano, colombiano, tem Masterchef de todo lugar, né? Então são cozinhas diferentes, estilos diferentes, mas uma coisa que eu reparei é que todos eles, eu achei muito interessante, acho interessante, fico só como que os caras sabem isso. Eu queria que você falasse um pouco dessa coisa do sabor, porque como que vocês refinam tanto o paladar que vocês conseguem distinguir numa receita, tá faltando isso, tem tanto disso, coisas minuciosas, né? Porque às vezes são nos programas que eu assisto, eventualmente, são minúcias, né? Que às vezes uma pessoa é eliminada puxa, faltou um tequinho de gengibre. Sim. Eu queria falar um pouco, vocês estudam isso? Como é que é? Bom, vamos lá. Eu acho que tem alguns fatores, né? Eu tenho pós-graduação em gastronomia, né? Eu sou formado em turismo e fiz pós-graduação em gastronomia. Através da pós-graduação, eu tive a oportunidade de conhecer as cozinhas internacionais, tanto as nacionais quanto internacionais. Em loco? É porque é muito amplo, né? Tem coisas muito específicas, né? Por exemplo, tem pizza na Itália, tem pizza, sei lá, inúmeros tipos de pizza. Paella na Espanha. Paella na Espanha tem mais de 150 tipos de paella, né? Então é muito relativo, né? Então, assim, a gente
aprende a base, né, ali mais tradicional. Só uma curiosidade, qual que é o prato americano? Estados Unidos? Hambúrguer. Hambúrguer, mesmo? assim, eu acho que, pro meu conhecimento, e eu acho que de uma certa forma, vamos dizer assim, o hambúrguer em si, o mundo todo deve o hambúrguer aos Estados Unidos. Ponto. Né? Que os Estados Unidos realmente que levou isso a sério e propagou realmente tudo que a gente conhece de hambúrguer. Eles fazem até churrasco de hambúrguer, eu acho que é interessante. Hoje, né? E aí outra coisa que está muito conhecida hoje no Brasil, né, está difundindo bastante, que é o American Barbecue, que é o churrasco americano, que aí é a parte de defumação. Então, hoje, os Estados Unidos ele deixou de ser conhecido como churrasco do hambúrguer. Verdade. Mudou bastante. Então, eles fazem o que agora? As carnes mais tradicionais, hoje nos Estados Unidos, mas que é feito no mundo todo, é o brisket, que é o peito bovino, que ele demora mais de 12 horas para defumar, para chegar no ponto correto, tudo. É uma das carnes mais tradicionais do American Barbecue. Então, mas eles fazem um churrasco mais elaborado, mais sofisticado. Então. Não. Na verdade, nesse caso, acho que até levando um pouco do que você perguntou da questão de composição de temperos, de tudo, o churrasco americano, ele é muito baseado em tempo e temperatura, né? Então, você tem que ter muita paciência, porque tem carnes que demoram 10, 12 horas para chegar. Que nem a nossa costela, por exemplo. Exatamente. E aí, entrando um pouco naquilo que você perguntou, qual é um dos diferenciais do churrasco americano, por exemplo? É a lenha. É o tipo de lenha. Cada tipo de lenha tem um sabor característico que você consegue dar para a carne. Entendeu? Então, o churrasco americano, ele não é só a tempero e a proteína. Ele é tempero, proteína e o tipo de lenha. Por exemplo? A gente usa as lenhas mais frutíferas, né? As lenhas frutíferas. A mais comum é a macieira, mas tem gente que defuma com pessegueiro, com laranjeira, entendeu? Então, e cada lenha dá um sabor característico para aquela carne. Tanto que, assim, também o excesso também estraga. Então, você tem... Aí são técnicas que você tem que estudar, que você tem que trabalhar e muito teste. E aí é o que acontece na questão da gastronomia em si, que você falou, né, dos Masterchefs, tudo. Eu tive a oportunidade de estudar para conhecer um pouco da gastronomia de um modo geral, mas é o mínimo, né? Então, assim, ele te dá uma base para você... tanto que a pós em si, ela é de técnicas e práticas. Então, ele ensina desde você amolar uma faca, os tipos de corte, né, de legumes, alguns métodos tradicionais de cocção de o molho branco, como é o molho branco, qual é o nome, tem um nome específico, entendeu? Então, assim, e aí, nessa questão de composição de prato, de sabores, você unir a técnica do que você tem, né, do que você aprendeu, tudo, aliado a um bom senso, às vezes, né, da questão de você, daquele objetivo que você quer atingir. Então, por exemplo, eu faço tal prato, mas, falta uma acidez, um exemplo. Falta ali um limão, alguma coisa. Então, são percepções que você, com o tempo, você vai refinando, vai filtrando. Entendeu? Aí chega numa receita que você fala assim, essa receita tá perfeita. Entendeu? Então, voltando no churrasco americano, eu nunca comi, mas você acha que o nosso churrasco, ele pede para o São coisas diferentes. Não, isso que eu ia perguntar, mas veja, assim, no sentido de... você acha que agrada o paladar brasileiro? Porque a gente ama um churrasco mais simples, só que simples entre aspas, né? Porque mesmo sendo só carne e sal grosso, tem N tipos, né? Tem de chão, tem não sei o quê, de forno. Então, como que você agrada. Porque hoje está tendo investimentos absurdos, né, pro American Barbecue, na questão de campeonatos, de restaurantes
específicos disso, aqui na nossa região tem fabricantes dessas churrasqueiras específicas. Que é aquelas que abrem as pits, né? Então, mas ainda, quando a gente vê ainda hoje, a gente, nos filmes, a gente ainda vê o hambúrguer, salsicha. Sim, porque é tradicional nos Estados Unidos, mas em determinadas regiões, principalmente no Texas, que inclusive eu tenho muita vontade de fazer uma viagem só para isso, diferentes regiões também têm particularidades de tempero. Então, tem região do Texas que é mais picante, tem região do Texas que é mais adocicado, usa muito açúcar mascavo, por exemplo, entendeu? E a composição diferente é assim, pro churrasco brasileiro, onde tipo a gente come a carne, um exemplo, né? Come a carne, um vinagrete. Sim. Lá tem os acompanhamentos, né? Tem, por exemplo, a salada coleslaw, que é com repolho, maionese, essas coisas, principalmente para carne de porco, né? Usam muita batata. Eu não gosto, por exemplo. Tem restaurante que serve isso. Eu já não gosto dessa salada de repolho. De repolho com maionese e tal. Esses negócios. Entendeu? Então, assim, na verdade, a ascensão do churrasco americano no Brasil, ele tá crescendo muito. E vindo aqui para a nossa região, não, especificamente para a nossa cidade, já tem algo, você sabe? Conhece algum lugar que já tem esse tipo de churrasco? Porque eu vejo, tem um maestro, vou fazer uma chapa. A gente tem um maestro, parece que para mim parece que está fazendo o hambúrguer, mas eu não sei se é de hambúrguer. Na verdade, entrando nessa eu acho que também não é questão nem fazer merchan para o fabricante, mas hoje a região Itapetininga e Cerquilho tem os maiores fabricantes de churrasqueiras do Brasil. Itapetininga, de específico para American Barbecue. Verdade, olha que interessante, eu não sabia disso. Itapetininga e Cerquilho são considerados as principais cidades de fabricante de pit smokers, né, que a gente chama, para o Brasil inteiro. Que bacana. Começou em Itapetininga, inclusive, depois surgiu outras marcas. É engraçado que a minha percepção, por exemplo, eu passo nesses lugares, nessa casa especificamente, de vez em quando é caminho meu. Eu não me sinto atraída. Será que não falta, não tem vontade de pegar, parar e experimentar? Será, e se você está me dizendo que é bom e tal, que os hambúrgueres estão aí, e churrasco também, eu vejo essa coisa não sei se é um pouco de barrismo meu. Eu fico vendo aquela coisa como é que chama? A churrasqueira deles. Eu falo, mas por que eles estão fazendo isso? Então eu não sei se é falta de propaganda ou falta de desconhecimento. Assim, desconhecimento com certeza. Mas será que não é muito específico? Ou é só para um tipo específico de clientela? Na verdade, eu acho que assim, até uma pergunta interessante, porque o American Barbecue ele cresceu muito nos últimos 5 anos, basicamente. Então é uma coisa nova ainda. É relativamente novo. Relativamente novo, entendeu? Então, ainda, vamos dizer assim, tem algumas tendências partindo para o American Barbecue, vamos dizer assim, né, tudo. Eu fiz 2 cursos, inclusive um com um americano, né, ele é considerado um dos 3 melhores churrasqueiros do mundo, que eu fiz em Piracicaba. Então, assim, eu tenho um pouco de noção disso, tem muita gente que trabalha com isso, tudo, são instrutores e tal. Então, assim, tem muito que crescer ainda, entendeu? Então, porque é algo muito específico, e aí tem uma questão do bairrismo, na minha visão. Ou a impressão, eu tô falando da questão do bairrismo nesse minuto, porque recentemente eu nunca pensei nisso, assim, porque eu fiquei pensando se não tem um pouco disso no subconsciente. Mudou muito, é que mudou muito. Hoje em dia as técnicas de churrasco já mudou muito, entendeu? Hoje as técnicas que é praticado na Argentina, no Uruguai, elas estão muito evidentes no Brasil também. Então, adaptando, desde a questão de corte, que muda muita coisa e tal. Então, assim, aquele churrasco que você falou de carne e sal grosso, ele já não existe mais. Ele já evoluiu. Hoje tem inúmeros tipos de sais que você usa, que é específico para churrasco. Hoje tem churrasqueiro fazendo costela sem sal. Por quê? Costela sem sal? Porque o gado de procedência que ele usa
já tem a quantidade de sódio suficiente para salgar aquela carne que ele faz no fogo de chão. Então evoluiu muito. Nossa, muito, gente, muito. Que bacana isso. E hoje em dia, eu acho que o mais legal não é só evoluir a técnica, mas evoluiu também a questão da produção. Hoje, o Brasil também evoluiu na questão de produção de gado, de rastreamento, de tudo, entendeu? Então, isso reflete também no resultado no restaurante, em vários aspectos. A produção, a produção, você fala em produção de gado, há um nicho para gado específico de churrasco? Ou para que tenha menos sódio, por exemplo? Na verdade, em questão de produção, que a gente vê muito assim, que hoje em dia há muitos estudos desde da matriz, que a gente fala, que eles falam da matriz, de escolher um bom gado para fazer o casamento, tudo. E aí entra a parte de confinamento, entra a parte de ração, é muita coisa que mudou muito. Hoje em dia... Assim, então isso, claro, acaba encarecendo o produto final, porque você tem uma qualidade melhor. De uma certa forma sim, mas aí também tem a questão que eu acho que tem a questão de concorrência, porque, por exemplo, um pequeno produtor que faz uma carne, que produz, né, um gado de excelência, ele não vai conseguir concorrer com os grandões do frigorífico, entende? Então é difícil, né? É meio difícil. Então, às vezes, esse valor, ele está agregado para aquele tipo de produto e para aquilo que ele realmente criou. E aí a gente transforma isso num restaurante, entendeu? A gente leva isso para o restaurante. Porque hoje, né, eu até falei em outras entrevistas que hoje em dia não basta você só fazer comida, você tem que vender uma experiência. Então, às vezes, você pegar, sei lá, um micro lote de tal frigorífico e fazer uma semana no seu restaurante. Legal, aí você agrega valor para aquilo, entendeu? Então, um mas negócio para muito você agregar amplo. valor para aquilo, você tem que fazer com que o seu consumidor conheça isso. Olha, e aí a gente já vai entrar no seu E aí no quer seu vender trabalho. a experiência. E aí você quer vender a experiência. Exatamente. Porque se você vai fazer uma experiência e você passa isso para a sua clientela, passa isso para os clientes, para o consumidor, e aí você fala, hoje nós vamos no restaurante da Cris, por exemplo, e nós vamos ficar uma semana comendo uma carne defumada assim assada na macieira, ou então nós vamos comer um hambúrguer, que daí eu acho que eu já gosto mais dos hambúrgueres caseiros, que são deliciosos. E aí a gente vai percebendo, então nós vamos passar uma semana comendo um hambúrguer assim assado, aí, com pão ou com tal acompanhamento, ou temperado no sal rosa, ou no... cada um hoje tem um diferencial. E aí você vai passar isso para a clientela, porque quem gosta de comer bem, embora eu não seja uma conhecedora de nada assim, eu gosto de comer degustar um bom almoço, uma boa comida, né? Por mais simples que seja e tal. E isso tem a ver com o trabalho que é desenvolvido. Aí eu atrelo uma outra coisa, mas eu acho que é muito extenso para a gente abordar, mas eu acho que é um ponto crucial que, voltando àquilo que você falou de Masterchef, essas coisas de referências, vamos dizer assim. Isso. Por exemplo, aí entra um pouco a questão de você trabalhar ou a pessoa chefe de cozinha, ou você trabalhar a sua marca, entendeu? Então a sua marca... porque não necessariamente um restaurante tem um chefe de cozinha, entende? Sim. Mas, por exemplo, você citou o maestro, então aquela marca de alguma forma já te remeteu a algo, entendeu? Sim. Então é muito disso também, de realmente você também trabalhar a marca para você ter essa credibilidade, vamos dizer assim, ou atrair clientes novos. Exatamente. Aí voltando um pouco para mim, por exemplo, muita gente já me conhece do hambúrguer, né? Porque eu trabalhava em Taubaté, tive loja há 5 anos, ganhei prêmios, um monte de coisa. E hoje, quando eu falo que eu vou fazer hambúrguer aqui, né, que é o que aconteceu há 10 dias atrás e vou fazer essa semana de novo, as pessoas já vão lá, puta, eu quero. Então, entendeu? Era
essa questão que eu ia abordar agora, né? Depois que a gente falasse essa coisa. Porque, falando de hambúrguer caseiro e tal, achei interessante uma declaração sua, que basicamente hambúrguer é feito de carne e gordura. Isso. E eu fiquei sem entender exato o que significa isso, porque a gente tem até hambúrguer pronto, cada um com sabor. Eu falei, mas como é que é assim? Daí? Então eu queria que você falasse, me explicasse um pouco. Aí é legal. Talvez seja uma dúvida. Aí é legal que também. Tudo que a gente falou até agora, aí entrando no hambúrguer, ele tem total conexão. Total conexão, por quê? Exatamente. Vamos resumir um pouco o seguinte. Estados Unidos, beleza, American Barbecue, um hambúrguer. Hoje a gente fala que se não fosse Estados Unidos, não existiria hambúrguer no mundo de uma certa forma. Só uma curiosidade, quando que surgiu o hambúrguer? Você sabe, não? Acho que 1900 e pouquinho, no começo do agora, no século XIX. Não, 1920. Não, 1920. Isso. Se eu não posso estar falando besteira, mas a primeira loja, na verdade, de fast food no Brasil, na verdade, não foi o McDonald's, foi o Bob's, que o Bob's é brasileiro, foi no Rio de Janeiro. Aí, se eu não me engano, em 1964, posso estar falando besteira, mas eu acho que é mais ou menos isso, veio a primeira loja do McDonald's no Brasil. Tá? Mas tem a história lá que o hambúrguer, na verdade, foi criado... Existem algumas histórias, né? Mas que eram caçadores na Alemanha, que na verdade não tinha carne, e aí moeram a carne e fizeram um hambúrguer lá em Hamburgo. E era de porco, na verdade, não era bovino. E aí viram uma forma de comércio e tal, e aí virou hambúrguer. E aí foi o americano que propagou isso. Tanto que tem lojas... que realmente falou, é hambúrguer. E hambúrguer bovino, né? Então, tanto que tem lojas desde 1900 nos Estados Unidos, né? Um monte de coisa. Então, assim, aí voltando um pouco. Os Estados Unidos, ele tem a história do hambúrguer, ele se propagou, né, como a capital mundial do hambúrguer. E aí, com esse aperfeiçoamento tanto de produção, de história, de técnica, de tudo, hoje a gente fala que São Paulo, a cidade de São Paulo, é a capital mundial do hambúrguer. Ela ultrapassou os Estados Unidos na questão de hambúrgueres de qualidade, de diversificação, de tudo, de equipamento. Eu até acho que consigo enxergar isso, porque aqui em Itapetininga eu conheço pelo menos 3 ou 4 casas que trabalham com hambúrguer caseiro, sabe? Então, assim, aí dentro de tudo que a gente conversou tem esse contexto. Então, São Paulo andou muito na questão de evolução do hambúrguer. Tanto que a gente fala realmente, São Paulo hoje é a capital do hambúrguer. A história ficou lá nos Estados Unidos. A história dos Estados Unidos é intocável. Isso, e tudo que ele representa. Em São Paulo, São Paulo teve o St. Louis em 2010, 2012, se eu não me engano, mas o boom assim, de hamburgueria 2015. 2015 para frente, São Paulo, assim, abria 20 hamburguerias por dia. Mas em algum bairro específico? São Paulo. Direto? Tinha o Thiago da Smart, que era tem 10 anos já, que era em Osasco. Aí o Big Kahuna também fez 10 anos. Que é do Renato. Aí depois 2015 mesmo. 2015 aí deu o boom de São Paulo. Espalhou, aí, né? assim, eu abri minha loja em Taubaté em 2014. Eu vim antes do boom. Tem as tradicionais em São Paulo, que estão abertas até hoje. Milk Mellows, o Joaquins, Bulldog, Seu Osvaldo. Cada um uma característica. E são as tradicionais intocáveis de São Paulo, que é lá de 1965, né, mais ou menos nessa época, né? Então, e são as mais tradicionais até hoje de São Paulo.
E aí, em 2015, que houve realmente esse boom do burger artesanal, que aí evoluiu assim. E evoluiu bastante, muito, né? Muito. Parece que até, não sei se eu vou falar baixo também, porque eu também não sou uma consumidora de hambúrguer, mas até nos mercados eles dizem que vendem hambúrguer caseiro, sabe? Sim. Não sei se estou falando bobagem ou não. Hambúrguer caseiro, tipo, sadia caseiro, sei lá, não sei, entendeu? Uhum. Mas o que eu acho interessante é que esse boom de alimentos e bebidas caseiros ainda não chegou no limite, né? Porque temos a cerveja artesanal, a gente está tendo burger, e eu acho que isso aos pouquinhos, até a comida de um modo geral, você dá para dizer que você é um especialista em hambúrguer? Sim. Que é o seu nicho, que é o que você trabalha. Eu não digo que é um nicho, porque o trabalho que eu executo hoje ele é de uma maneira ampla, né? Então sim, ele é muito mais operacional do que especificamente de hambúrguer. Mas hambúrguer, sim, eu posso me considerar assim um especialista em hambúrguer. Hambúrguer. O hambúrguer. Tá, falando. Agora a gente está indo um pouco está indo aos pouquinhos, indo para outras especialidades suas, né? Mas deixa eu só dar um oi aqui. É uma coisa assim que eu percebo, que eu sempre esqueço de pedir para o pessoal curtir e compartilhar. Então compartilhe, curta, indique para os amigos, porque é um trabalho orgânico, mas ele visa o crescimento e visa levar qualidade para as pessoas. Eu procuro fazer isso, sabe? Então, compartilhe com seu amigo, com sua amiga, diga se está gostando. Depois eu vou pedir para você, não sei se você pode, colocar até mais adiante o seu telefone para contato. Faço no Instagram, tudo. Então, uma coisa que você já deixou claro é que você faz hambúrguer, é bom nisso, mas que você também abriu o leque de atuação. Sim. E isso que você faz, que é consultoria, que é fazer também trabalhos para pequenos grupos, se for o caso, e achei bacana. É só uma dúvida quando a gente chegar nesse de fazer trabalho para pequenos grupos. Mas eu gostaria que você adentrasse, que a gente falasse um pouco desse trabalho que você faz e que eu estava achando que você ia em algum restaurante, mas não, você faz em casa. É uma coisa diferente também. Então explica o que é esse trabalho que você já fez 10 dias atrás. Sim. E que vai fazer como muita gente me conheceu do hambúrguer e tal, a minha empresa de consultoria, né, chama Nike Gastronomia. E aí, na pandemia, eu fazia hambúrguer aqui em casa, delivery, né? Montei um delivery em casa, né? Como muita gente fez, né? Uhum. E aí, assim, amigos que já me conheciam de hambúrguer e tal, começou a realmente difundir isso e a galera gostar. Só que daí, como eu comecei a viajar, aí eu parei, né? Eu parei de fazer. Então, sempre quando eu tô em Itapetininga e tem um tempinho a mais, aí eu vou lá e me dedico a me organizar para fazer um período. Então, aí eu fiz há uns 10 dias atrás, fiz 3 dias. Não, fiz 3 dias, divulguei, falei, olha, eu vou trabalhar terça, quarta e quinta. Beleza. E foi legal, foi bacana? Não, vendi tudo. Eu trabalhei terça, quarta e quinta. Você tem uma quantidade que você faz, que você fala para as pessoas. Eu achava, gente, que era para eu ir lá e buscar. Aí ele está explicando que não, é delivery mesmo. É um delivery, só que você antecipa a sua reserva. Você faz a sua reserva, se você deixar, se ele vai fazer quarta, quinta e sexta, se você, eu vou reservar para sexta, às vezes já não acha mais. Na verdade, é exatamente isso. É muito raro, é muito difícil, ainda mais nesse novo processo que eu estou fazendo de venda. É muito difícil você ligar, tipo, vamos dizer assim, na sexta-feira, que é o último dia, falar, tem hambúrguer? Provavelmente não vai ter, entendeu? Ou se teve, foi alguém que desistiu, alguma coisa, e aí eu ponho a quantidade para vender. Você leva ou a pessoa pode vir? Não, tem um motoboy, eu preparo tudo certinho. Tem um motoboy, eu faço a rota para ele, de acordo. Então a gente já começa o dia trabalhando, sabendo o que vai fazer, a quantidade de hambúrguer que eu vou fazer, tudo certinho, o tipo, porque se alguém quiser ir buscar na sua casa, pode ou você prefere? Eu até mesmo para fortalecer o trabalho do motoboy, eu direciono para ele. Direciono para ele porque, né, ele tirou a noite dele, é mais um trabalho e tal, né?
Então... De que hora do almoço? Normalmente é das 7 às 10. Eu tenho esse 3 horinhas, gente, 3 horinhas. Esse período para fazer, das 7 às 10. Na média, quantos por dia que você reserva, que você faz, na média? Média 40 por dia. Média 40 por dia. É pouco, para ele é muito, né? Você faz na verdade é pouco. É pouco, mas é porque na verdade assim, como eu faço, eu organizo as entregas, tudo certinho, então eu prefiro me limitar a isso que eu sei que eu vou entregar um produto de qualidade, vai chegar tudo quentinho, tudo bonitinho, do que eu querer vender muito e eu não dar conta e dar problema, entendeu? Ah, tá. Então é porque você faz isso sozinho, porque se tivesse mais alguém, podia... Mas a intenção não é essa, a intenção é justamente assim, fazer um período, as pessoas que gostam, amigos, tudo, vai lá, experimenta, e fazer, gente, como ele gosta de falar, uma experiência gastronômica, porque não é porque é hambúrguer que não vai ser uma coisa bacana, eu gosto muito de hambúrguer caseiro, eu vou experimentar o seu. Vamos fazer. Eu vou deixar reservado 2, um para mim. Já está reservado, já. Verdade, então já. Eu vou ver. E vou experimentar. Agora, o que eu percebo é que hambúrguer caseiro é tudo pequenininho, né? Aqueles trocinhos desse tamanho assim, ó. Pequenininho assim. Mas também, eu percebo também que eles são gordinhos. Aí vai de características de cada um, de como quer fazer. Você é gordinho também. O meu acho que é o que a gente fala que é um tamanho razoável, que é 150 gramas de carne, né? Muito bom. Então, eu acho que é um tamanho razoável para não ficar tão grande, nem tão pequeno. Tem os complementos. E você mora onde? Eu moro perto do shopping. Tá. Perto do shopping. Então, você tem 40, então são 120 hambúrgueres, 40 por dia. É corrida, a gente tem que pegar o telefone já. Que dia que você vai fazer? Quais dias? Eu vou fazer de terça-feira até sábado. Vou abrir reserva para todos esses dias, né? Então, terça, quarta, quinta. Terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então são mais, são 40 não são 3 dias, né? Daí vão ser 5 dias. 5 dias. 5 dias, 40 hambúrgueres por dia. Só que o que vai acontecer? Nessa semana teve amigos meus que comeram 3 dias. Porque eu fiz um hambúrguer diferente por dia. Entendeu? Eu mantive uma base, então uma base de 4 lanches que todos os dias tinha. Só que eu fiz um hambúrguer especial por dia. Então, eu, por exemplo, não conheço a linha dele, então o que ele fizer tá bom. Sim, para conhecer, isso legal. Eu ia perguntar, hambúrguer necessariamente é de boi? Ou tem outros tipos de hambúrguer? Na verdade, o que a gente considera hambúrguer de verdade, que aí entrando naquilo que você tinha perguntado, de porcentagem de gordura e tal, hambúrguer bovino é hambúrguer desde que seja isso. Seja a carne e a porcentagem de gordura. Que é quanto, mais ou menos? Aí tem a variação de tipos de cocção. Tá. Então, por exemplo, para você fazer na frigideira em casa, numa chapa industrial, que seja num restaurante, normalmente 20% de gordura. Para defumação, que é o que você tinha perguntado antes também, da parte de defumação, 30-35% de gordura. Tá. Porque ele retém, ele solta mais gordura. Então, mas o que eu fiquei encucada é porque ele falou que hambúrguer é carne de boi, é carne e gordura. E aí eu fiquei pensando, mas e o sabor? Aí eu pensei, será que é só no sal? Será que é um molho? Será que é um molho? Sal e pimenta. Então, como é que é? Porque assim, por que a gente fala que hambúrguer é Se é sal e pimenta, bovino? então todo mundo é igual. Onde vai estar o diferencial? Na técnica, no ponto da carne, na qualidade do produto que você usa. O hambúrguer tem que ser... Bom, eu gosto de bem passado. Não pode? Não, pode do jeito que você quiser. Como é que as pessoas... Eu indico sempre ao ponto. Ao ponto por quê? Porque ele vai estar rosado no meio, entendeu? Não. Rosado pra mim é cru. Não. Não, ao ponto ele tá rosado no meio, ele tá quente no meio, tudo bonitinho, que normalmente é 55 graus. Eu vou fazer assim, eu vou fazer a experiência dele, vou experimentar, fazer legal. A experiência gastronômica de comer um hambúrguer do jeito que é para ser comido.
Na verdade, não existe uma regra. Não existe uma regra. Eu acho que existe. Eu quero experimentar. Vamos dizer assim, igual às vezes você vai num restaurante e você fala, eu quero o ponto da casa, né? O ponto do chefe. Então, assim, normalmente, os restaurantes, a gente que é chefe, a gente vai tentar aliar a melhor experiência para você, entende? Desde combinação de sabores, de técnicas, de texturas, entende? Então, às vezes, o ao ponto, no caso do hambúrguer, ele é algo mais ideal para você sentir o gosto da carne, você não sentir algo muito seco, e aquele ponto da carne ele vai combinar mais com o molho, se você pedir bem passado, por exemplo, entendeu? Então, existem várias circunstâncias ali que... Só não quero cru. Não, cru não vai. Ele vai estar rosadinho no meio. Então você está falando que basicamente é sal e pimenta. Sal e pimenta. Então, qualquer um que faça um hambúrguer, eu vou dar sal e pimenta, eu vou fazer. Onde que vai estar? Assim, você vai estar me dizendo que é o tempo de cocção. É óbvio que você não vai falar os seus segredos, mas... Não, por exemplo, como não tem segredo. Não tem segredo. Não, mas tem que ter um diferencial. Na verdade assim, é isso que a gente estava falando de construção de sabores, de tudo. Porque desde um bom fornecedor, entende? Então, assim, um pão bom... Porque se você pegar um pão muito maçudo, você vai sentir mais o gosto do pão do que da carne, por exemplo. Entendeu? Então, tudo isso é estudo. É você fazer teste. Por exemplo, eu para abrir minha hamburgueria, eu testei 5 pães diferentes. Eu achava que... Entendeu? Então, a vida inteira eu só comi pão com hambúrguer, que é sal e pimenta. Então, mas que eu não gosto nem de pimenta. Mas aí tá. Mas aí tá. Aí, para reforçar a questão que eu falei, que é hambúrguer quando só tem carne e gordura. Por quê? Porque até não muito tempo atrás, as pessoas consideravam hambúrguer quando ela pegava a carne moída, colocava creme de cebola, ovo, cebola batida, salsinha, e falava que era hambúrguer. Entendeu? Mas, é o que eu, na minha santa ignorância, achava. Entendeu? Também, então, por isso que a gente fala que hoje o hambúrguer ele é só carne e sal e gordura, por isso. Porque o que vai dar suculência para a carne é a gordura. A hora que você queima a gordura, né, que ele vai derretendo e ele vai dar suculência para a carne. Então, assim, é totalmente diferente de antigamente, né, que usava esses aditivos que você achava delicioso, mas você não estava sentindo o gosto da carne, você estava sentindo o gosto de tempero, de outras coisas, entendeu? Esses dias eu estava morrendo de fome e daí eu fui numa casa que vende hambúrguer. Daí eu falei assim, olha, eu quero um hambúrguerzinho, um sanduíche mais barato se estiver aí. E daí ele me deu um pão de hambúrguer, fiz um sanduíche de hambúrguer. Daí, mas que delícia! Mas um negócio tão delicioso, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é o mais simplesinho? Pra mim que tinha um molho lá naquele negócio, tão gostoso que tava, e era pão com hambúrguer. Sim. Eu falei, gente do céu. Porque provavelmente ele tem um bom pão, ele tem uma boa carne, e aí... Rápido, eu falei assim, eu quero rapidinho, porque eu fui eu não sei o nome, eu sou muito ruim pra esse negócio. E eu fui fazer sobrancelha, eu tava morrendo de fome. Daí eu já tava atendendo outra cliente, que eu cheguei cedo, e daí eu falei, onde que eu vou comer o negócio? E daí ela falou pra ele lá. A menina falou pra ele lá. Gente, e aí por isso que eu fiquei perguntando, será que não tem um molhinho? Não. Mas é caseiro também. E aí, aí a composição de sabores é aquilo que você me perguntou por primeiro. Como que vocês chegam nisso? Sim. É isso. É você testar sabores, combinações para chegar... mas é que como que chegaram num X-salada, por exemplo? Aqui em Tapetininga, como que as pessoas descobriram que comer um hambúrguer com milho verde é gostoso? Entendeu? É teste. E aí foi vendendo e saiu o X-milho. Que é muito conhecido na cidade. Entendeu? Mas, por exemplo, eu já não gosto de pizza com milho. E aí, então tá bom, é que é muito maluco você ter variação das várias casas, se com certeza se a maioria usa só o hambúrguer, o pão, o sal. Porque são técnicas. É muito maravilhoso isso, saber que é fascinante, porque eu falei, nossa, só com isso, pão, carne, gordura, sal. Porque aí entra uma outra questão, que é um pouco do meu trabalho de consultoria, que é justamente o quê?
aí você... que é o que o McDonald's fez, que é a linha de produção. Então, você ter equipamentos compatíveis com o seu potencial de produção. Entendeu? Então, você escalonar isso. Entende? Então, assim, você pode fazer o seu hambúrguer delicioso na sua casa, mas você consegue fazer de 2 em 2. Então, você tem hoje investimentos de inúmeros equipamentos que te possibilita fazer, sei lá, 100 hambúrgueres por hora, um exemplo. Entendeu? Porque daí entra em espessura de chapa. Mas aí não é o seu que você faz, não é o... Não, na verdade é o que eu transmito dentro do meu trabalho em outros lugares. Então, entendeu? Agora que eu entendi, assim, acho que muita gente também entendeu mais claramente o que é um bom hambúrguer, o que é um hambúrguer caseiro e por que a gente... Por que é tão valorizado e por que está nesse boom e a tendência é crescer mais ainda, porque... acaba que está gerando uma comida saudável, vamos dizer assim. De uma certa forma. De uma certa forma é. Se você levar em consideração que você usa 25% de gordura, 20%, só que pelo menos 10% dessa gordura ela vai dar para suculência no hambúrguer e ela vai derreter na temperatura, ele já é considerado uma coisa saudável. Sim. O problema são a quantidade de outros ingredientes que você põe, que aí, por exemplo, a pessoa coloca um monte de maionese, aí já não é saudável, entendeu? Muito bacon, apesar de eu amar bacon, né? Então é relativo, tudo tem um limite, né? Ketchup, mostarda, maionese. Tira Mas, por exemplo... Mas ele complementa. Sim, mas nessa casa, por exemplo, não tinha essas coisas. Entendi. Não tinha. E essa casa trabalha só durante o dia. Eu falei, às 10 horas da manhã, estava lá fazendo isso. Eu falei, nossa, que coisa louca. Ele falou, não, eu trabalho o dia inteiro. E ele tem um público dele. Exato, então, entendeu? Esse é o que é o diferencial, isso é legal. Bacana, né? E aí você abriu um nicho, você faz isso, essa é uma experiência que você, de delivery, que você trouxe lá da pandemia, que agregou, teve as coisas difíceis, negativas que a gente sabe, mas acabou que o brasileiro é muito empreendedor. Vamos falar a verdade, né? Com toda a dificuldade do custo do Brasil, o brasileiro é empreendedor, né? E ele é muito inventivo. Então você abriu essa possibilidade e também o que é a consultoria que você estava comentando? Sim. Então, a consultoria, na verdade, eu acho que é todo o conhecimento que eu adquiri. Só uma coisa, não quero ainda falar, eu queria que você falasse agora especificamente sobre a consultoria de pessoas jurídicas. Sim. Depois a gente, por último, vai para o outro... Na verdade, a consultoria em si é uma junção de tudo de experiência que eu tive nesses 14 anos, que agora eu tracei um caminho que é o desejável por mim, vamos dizer assim, entendeu? Então, hoje eu trabalho com o quê? Eu tenho, que nem você perguntou qual é a especialidade, beleza, eu tenho especialidade de hambúrguer, eu tenho especialidade de churrasco, de American Barbecue e tal, mas eu adquiri outros conhecimentos e até mesmo com a pós-graduação que me possibilita fazer outras coisas, né? Então, pós-graduação do que mesmo? Pós-graduação de técnicas e práticas gastronômicas, né? Então, por eu ter conhecimento de outras cozinhas, das cozinhas internacionais e tal, então, o que acontece? Eu resolvi seguir por um caminho. Então, por exemplo, muita gente me conhece pelo hambúrguer. Então, eu sou contratado, por exemplo, para abrir lojas, abrir hamburguerias. Perfeito. Entendeu? Então, aí que entra um outro trabalho, que é o quê? Você escalonar o seu negócio. Não é só fazer o hambúrguer, você vai dar todo o direcionamento. Exatamente, de marketing, de comunicação. Não? Na verdade, de marketing não muito, mas eu acho que o que eu posso agregar, ok. Sim. Mas o meu forte é o quê? O cara me contratar, olha, eu quero montar uma hamburgueria. Beleza. Então, o quanto que você quer vender? Um exemplo, né? Faço perguntas chaves para eu saber qual é o caminho. Entendeu? Quanto você tem de dinheiro para investir? Então tá bom, então vamos adequar a sua estrutura ao que você tem de investimento, entendeu? Então, por exemplo, na hamburgueria de Taubaté que eu abri, né, que eu fui contratado, eles tinham dinheiro que é onde possibilitou eu comprar uma das melhores chapas que tem. E com essa melhor chapa, aumenta a produtividade deles muito mais, entendeu? Então, realmente você ter esse conhecimento para você escalonar os tipos de trabalho. E você também treina o funcionário dele? Eu treino os funcionários, acompanho tudo, né?
E aí tem um período que eu fico à distância, onde teve consultorias que eu implantei um processo e ia todo mês fazer visita e ver se estavam fazendo tudo certo e passar um relatório para os sócios, entendeu? Então, o meu trabalho ele consiste nisso, de realmente criar, de executar, de Qual treinar. Qual tempo, mais ou menos, de você pegar uma... Você pega o projeto também ou sua casa pronta, por exemplo? Não, de tudo. Eu já peguei o projeto da planta, onde eu desenhei a cozinha, por exemplo. Eu faço esse processo de desenho, de projeto de cozinha, né, de saber os equipamentos, se precisa de ralo em tal lugar, tudo, literalmente. E pego também, que hoje é muito meu forte também disso, de pegar já restaurantes abertos já há muito tempo e fazer que seja essa revitalização às vezes, como aconteceu, o restaurante tem 8 anos e nunca investiu em novos equipamentos. Então ele ficou estacionado, então ele não conseguia produzir mais, ele não conseguia vender mais. Então eu fui lá e falei, olha, então vamos fazer um projeto de cozinha novo, com novos equipamentos, que vai possibilitar você produzir mais, entendeu? Dentro do mesmo espaço. Dentro do mesmo espaço, às vezes ele tinha disponibilidade financeira e espaço para ampliar também, entendeu? Mas mesmo se acaso não tem, ele pode mesmo assim ter um boom. Sim, desde que assim, aí no meu conhecimento eu falo, igual as lojas de Bragança e Atibaia que eu fiz, falei, olha, você não tem dinheiro para investir, beleza, o seu equipamento tem um limite X. Perfeito. Entendeu? Então, até esse limite, você vai conseguir trabalhar. Se isso dentro do seu crescimento é ok, legal, beleza. Então, senão o meu trabalho não iria ter tanto resultado, entendeu? Mas dentro do que ele precisava e dentro da estrutura que ele tinha, já era um grande crescimento, entendeu? Tanto que chegou nesse número que eu falei e eles viram que não tinha condições de ir mais à frente. Entendeu? No sentido assim, então realmente o que eu falei de potencial de produção, a gente conseguiu triplicar o que eles faziam, entendeu? Então eu falei, olha, com a estrutura que você tem hoje, você consegue triplicar suas vendas, né? Lógico, com arte, com tudo, tal, com o produto. Acima disso, você não vai conseguir dar conta. Vai dar problema em alguma coisa. Obrigatoriamente tem que expandir. Ou vai atrasar um pedido porque a estrutura não foi capaz, ou o lanche não vai sair com a mesma qualidade porque a chapa estava cheia. Então, são várias vertentes, entendeu? E aí se o cara tem a intenção de continuar com um trabalho sério, diferenciado, ele não vai abusar. Mas também às vezes ele bomba de uma forma que ele não imaginava, entendeu? Só que ele se capitaliza para investir mais. Sim, exatamente. Entendeu? Se ele quiser crescer realmente, ele vai ter que ou ampliar de algum jeito, e por isso que o trabalho... casa, né? Exato. Por isso que o trabalho de consultoria é muito importante, até mesmo para novos empreendimentos, pelo seguinte... Porque quando você não tem muito conhecimento da situação, do que você está se propondo a empreender, você acaba, às vezes, até gastando mais pelo retrabalho. E deixa eu perguntar uma coisa. Aqui em Itapê, você já fez algum tipo desse tipo? Você já fez esse tipo de trabalho? Eu fiz no restaurante Fontolan, eu fiz a parte estrutural. Então, eles queriam, na verdade, que entrasse com a parte de gastronomia. Eu falei, olha, a comida de vocês é muito boa. O que vocês precisam realmente melhorar a estrutura de vocês e para apresentação, para finalização e entregar um produto melhor. E com isso também, remeter isso a vendas. Mas na comida japonesa não tem hambúrguer, tem? Não, mas eu tenho conhecimento na área de culinária japonesa, porque no Ceará eu trabalhei com isso também. Entendi. Entendeu? Então lá eu fiz realmente um trabalho mais processo de estrutural, então fazer no caso, indicar uma melhor mesa de buffet para também aumentar a variedade, ter mais espaço, tudo. E a parte estrutural interna para aumentar a produtividade, entendeu? Então foi mais esse trabalho. E aí também a consultoria às vezes também é um pouco de assim, você abrir a mente do empreendedor.
Então, através de algumas ideias, de algumas conversas que a gente teve, seja de, né, que às vezes naquele momento não era possível fazer por X motivos, guardou e acabou evoluindo. Tanto que hoje a gente foi almoçar hoje lá, tá, excelente, tá muito bom, melhoraram a estrutura, aumentaram o restaurante, entendeu? A comida que eu comi estava idêntica quando eu fiz o trabalho. Então, quer dizer, eu finalizei a parte estrutural em fevereiro de 2021. Eu lembro. Não, 22, foi ano passado. Foi ano passado. Aí depois eles montaram o deck lá na frente e tal. Foi bem nessa época. Isso mesmo. Foi bem nessa época. Então, assim, houve uma evolução muito grande. E aí abriu a mente deles para outras situações. E eu achei então muito foi bacana legal. também o que saiu de uma. Achei muito bacana. Eles saíram só de uma casa de peixe. Sim. E agregaram valor. Agregou. Cresceram mais ainda. Cresceram. E aí, uma outra coisa que você está abrindo e inovando, eu acho que é uma inovação. Você, entre aspas, está ensinando a pessoa normal, comum, como eu, na verdade, a comer melhor e fazer um prato. Na verdade, assim, isso aí já existe há muito tempo, que é o que a gente chama de personal chef. Só que aí, Mas você não tinha isso aqui ainda? Não, na verdade, na verdade eu faço para amigos, né? Então, a gente junta em casa e faz, mas por que não monetizar isso? Sim. Entendeu? E ser algo mais completo, então, mais... amigo, se você aproveitou, agora vai cobrar até do amigo. Não, tem os amigos que têm os privilégios. Mas isso aí não é algo inovador. Na verdade, já existe há muito tempo, que é os personal chefs, e inclusive daí eles vão lá, fazem eventos e tal. Mas eu achava que eles não ensinavam. Aí o diferencial é isso. Isso é um diferencial. Você porque, inclusive, eu tenho um professor meu de faculdade que ele montou uma escola, né? Onde formavam grupos de amigos e toda terça-feira ia lá e tinha um cronograma, como se fosse uma escola, entendeu? Então, os amigos se reuniam toda terça-feira, daí tinha o cronograma. Hoje a gente vai aprender carnes, hoje a gente vai aprender peixes, hoje a gente vai fazer massa, entendeu? Então, toda semana tinha, entendeu? Amadorismo, e aí, é uma coisa amadora, e a intenção... Né? Exatamente. Mas que teve gente que se profissionalizou e virou profissional da área. Entendeu? Muito legal. Então, o intuito, na verdade, é assim, eu tenho conhecimento, tenho tempo para isso enquanto eu estou aqui. É uma vertente para ensinar, né? Tipo, você fica um dia ou uma tarde? Na verdade, assim, das 6 às 10 da noite, por exemplo. Daí, vamos lá, levo todos os ingredientes e tal... então vamos fazer, e às vezes Qualquer tipo de comida daí, ou só no hambúrguer? Não, por exemplo, um risoto. Porque à noite dá um negócio tão pesado. Tem muita gente que não sabe fazer risoto, não sabe as técnicas para fazer um risoto. É complicado mesmo. Tem muita gente que não sabe nem o tipo de arroz que usa para fazer o risoto. Então, esses detalhes que faz a diferença. E você chegou a fazer alguma coisa aqui? Já monetizou? Já fez? Aqui, né, agora não. Eu fiz da outra vez, eu fiz já alguns jantares, tudo. Aí me contrataram, às vezes, para ser o churrasqueiro do evento e tal, entendeu? E quando você não necessariamente eu ensinar. Entendi. E aí, como profissional de gastronomia mesmo. Sim. E agora, quando você é contratado para fazer evento assim de churrasco, você é contratado para um casamento, por exemplo, assim, aí eles têm a estrutura deles, né? Sim. Mas, e quando você for fazer esse dos amigos, as próprias pessoas são os garçons, na verdade, eles vão aprender, vão ter que botar a mão na massa. O legal é justamente isso. É a gente simplificar as coisas. O que é simplificar as coisas? A pessoa saber que às vezes ela pode fazer algo muito legal em casa e às vezes ela não tem noção disso. Exato. Entendeu? Que seja um arroz e feijão. Exato. Entende? Então, é simplificar. E alguém realmente capacitado, profissionalmente, que possa dar uma outra visão disso. Esse negócio eu nunca minha mãe ensinava cozinha e tal, tudo. E nunca fui uma boa cozinheira e tal. Mas, há 20 anos, quando eu me casei, eu me vi na necessidade e tal, e comecei a gostar. E uma coisa que eu coloquei, que eu ponho direto no feijão, depois de pronto, é limão. Uhum.
Adoro. Nunca pus. Aí Só no prato. Eu pergunto, uma amiga perguntou assim, mas por que você põe limão no feijão? Eu falei, porque dá um gosto delicioso. Na panela mesmo. Sim. Ele temperou, tá, você põe lá o limão. Ai, mas fica tão gostoso, saboriza. Então, saboriza, né? Sim. Então, quase sempre eu ponho. Se eu tenho limão, eu ponho. E sempre tem, né? Mas que às vezes eu esqueço. Mas isso é uma experiência. Ninguém fala, por que você tem esse gostinho de limão? Porque eu ponho limão. Mas nada a ver, tudo a ver. Mas pra mim. Então é uma coisa que, quando você fala da novidade, de ensinar as pessoas, eu acho que como cozinheiro, eu acho que o maior prazer é a pessoa gostar da sua comida, né? Sim. Nossa, sim. eu pareço desde menina, desde que comecei a cozinhar pro marido. A maior gostosura é quando as pessoas vêm e repetem. E quando ele não repete, você não gostou de amigo? Não, aquilo já comeu. É bom. Então, assim, é um prazer. Então, eu acho que a gente meio que já está indo para o final do nosso bate-papo, e eu gostaria de pedir para você deixar seu telefone, ou então passar quando que você vai começar a fazer realmente, a partir de que momento a gente pode ligar para você e reservar. Na verdade, assim, a parte do hambúrguer, essa semana eu vou fazer de terça a sábado. Terça, dia 25. Isso. 25, 26, 27, 28, 29. Isso. De 25 a 29 de abril de 2023, a partir de que horas? Na verdade, o canal de comunicação é sempre o Instagram, que é onde eu divulgo o cardápio, os horários, tudo certinho. E as pessoas me procuram através de lá. Do chat, eles entram lá? No direct. Chat não, é direct. Isso. E aí, alguns já têm meu WhatsApp, me mandam mensagem no WhatsApp e tudo. Mas você vai poder passar o seu? Não, posso. Passa, porque eu, por exemplo, eu não uso o direct. Não vou lá. Minhas amigas mandam, manda as coisas pra mim no Zap, porque eu não vou nesse lugar aí. Sim. Daí eu mando. A parte de personal chef, na verdade, é uma coisa que eu já tenho algumas coisas montadas, por exemplo, churrasco, de risoto, essas coisas já tenho. Essa página é linda, é muito dinâmica. E aquelas fotos, quem faz essas fotos? Eu que faço. Você que faz as fotos? Eu faço. Assim, tem algumas dos hambúrgueres que foram profissionais de uma menina aqui de Tapetininga, que é a Tati. Algumas de hambúrguer foi ela que fez, mas as outras de lugares, paisagens, são todas. Então, daqui a pouquinho. Passa já o telefone, então. O meu telefone é 11 Zap. 99780-3606. Fala de novo devagar. 011 99780-3606. Ai, que legal. Falando. Meu Instagram. Desculpa. Chefe Luiz Felipe Almeida. @chefe Luiz Felipe Almeida. Vai lá e curta, gente. É muito bacana, muito bonita a página dele. Aquelas fotos de hambúrguer, dá vontade de entrar lá e catar. E eu acho isso é coisa atraente. Para quem não é degustadora de comedora, de come hambúrguer, a gente vê essas coisas, dá vontade de comer. E deixa eu perguntar, falando em viagem, só uma coisinha. Queria que você falasse assim, um lugar que você gosta, que você fotografou e que você acha bacana, das suas viagens por esse mundo afora. Então, é difícil. Seja como cozinheiro ou que você viaja muito. É difícil falar, porque cada viagem é uma história. Né? Mas você viaja geralmente como cozinheiro? Na verdade, assim, pra quem me vê no Instagram, conhece tal, lá vê as bandeirinhas e tal, sim. Eu já conheci 30 países. Nossa, que bacana! Desses 30, acho que foram 24, 25, foi trabalhando em navio de cruzeiro. Tá. Na temporada que eu fiz em 2010 e agora o ano passado. Tá. Né? Aí o ano passado que eu completei 30 países, né? E assim, eu passei por muitos países repetidos. Mas já, todos a sua experiência, as suas experiências foram gastronômicas ou como turista mesmo? Normal? Na verdade, assim, como que eu posso dizer? Nas viagens da América do Sul que eu fiz aleatório mesmo, fui como turista, só que com foco em conhecer restaurantes e tal, né? Como um bom comedor, né?
E agora, quando eu estava no navio, então eu estava trabalhando, né? Então tinha um período que eu podia descer, tudo. E o meu foco era conhecer, além de algumas coisas mais turísticas, né? Da cidade, dependendo da cidade que eu fui e tal. De paisagem natural, né? Então, por exemplo... Tipo, pra Roma, tem que conhecer o Papa, tem que ir lá no eu fui, eu acabei indo, tive uma situação bem legal, tudo. Eu gosto muito de paisagem natural, então assim, se você me perguntar qual é o país que você mais gostou e que você voltaria, ou que você, assim, inesquecível, Noruega. Verdade. Noruega. Mas você só gela aquele lugar? Não, na época que eu fui, não tinha tanto gelo, então tava na transição. Então tinha neve. Porque lá, como é mais extremo, né, mais pro Ártico, né, então tem épocas que é 6 meses sem sol, só noite e tal, então tem essas particularidades. Mas o tipo de paisagem que eu gosto, os fiordes da Noruega é inesquecível, tanto da Noruega quanto da Islândia que eu fui. Eu cheguei para a Islândia. Então, esses dois países, assim, para mim, foram inesquecíveis. Tanto que, quando eu fui a primeira vez em 2010, eu falei, puta, eu quero voltar para ver o sol da meia-noite e tal, ter esse sonho de realmente viver isso. E aí eu consegui, ano passado, ver o sol da meia-noite de novo, entendeu? O sol da meia-noite lá na Noruega, no Ártico. E eu achava que era só lá no Ártico, lá mesmo, lá no... lá mesmo. É lá, literalmente. Que é longe. É literalmente no norte da Noruega, no Ártico. No Círculo Polar Ártico. Círculo Polar Ártico, meu Deus. Entendeu? Então, assim... Deve ser um negócio muito bonito, não? É maravilhoso. E uma experiência de navio é muito legal de ter, porque é diferente. Porque a gente passa com um navio gigantesco, com 6 mil pessoas a bordo, nos fiordes estreitos. Né? Então a gente vê aquelas montanhas com neve em cima, e eu fui em períodos diferentes. Então eu fui no final do inverno, então tinha muita neve, aí fui mais para a parte da primavera, então estava mais florido, entendeu? Não estava tão frio. Tudo bem, 10, 8 graus, mas assim, era razoável, entendeu? Então, país assim, que realmente eu apaixonei é a Noruega. Isso, tanto que eu, assim, 80% do objetivo de ter decidido ir para essa viagem de novo o ano passado foi porque tinha a rota da Noruega, que foi muito parecido com a rota que eu fiz anteriormente, entendeu? E de povo, assim, esse povo de gente, assim, que país, que gente você curtiu mais? Se é que deu tempo de curtir um pouco? Assim, eu não tive muito contato, não tive contato muito com as pessoas locais da cidade, porque às vezes era muito rápido, né? É muito rápido e tal. Então é difícil falar, assim, lógico, tem a parte do norte da Europa, né? A Escandinávia, são as pessoas mais lindas, assim, que você pode ver, né? Mas é característica, né, deles lá, né, do passado, né? Então, assim, é um povo diferente, é bem diferente, entendeu? Mas, assim, em termos de contato mesmo, aí eu tive mais a bordo mesmo, porque aí era o pessoal que estava trabalhando e tal. E aí são, assim, mais de 50 países diferentes a bordo, né? Então é diferente, entendeu? Mas tudo é experiência, né? Tudo é experiência e eu acho que vou fazer 2 coisas. Primeiro, assim, que a impressão que você passa é que você ama o que você faz. Isso é fato. É fato. A gente fala que a gastronomia a gente tem que amar para fazer, porque, afinal de contas, você trabalhar, com muita gente na cozinha, com uma temperatura altíssima, você com uma roupa quente pra caramba, você tem que gostar, porque não adianta, né?
E aí o que você falou, a hora que você vê uma pessoa repetindo, elogiando seu prato, é a melhor resposta, né? Não tem como. E a outra coisa é, dentro disso, eu acho muito interessante e peço para você passar uma mensagem para a juventude nossa, essa coisa de gostar do que você vai fazer, do que você, antes da gente fechar, falar isso, a importância de gostar do ofício, a importância de ter prazer, independentemente assim do que você faz. Eu acho importante você passar isso, porque você, tudo bem, você tem 38, mas você está na estrada desde garoto, mais ou menos. Sim. Então, assim, você começou como turista. Como turismólogo, é. O nome e aí ele começou como fazer turismo, essas coisas, e aí ao longo do tempo ele acabou direcionando pela própria experiência, indo da vivência dele como turista, né? Na verdade, não. Aí eu acho que, já dentro dessa mensagem, eu acho que assim, hoje em dia, com essas tecnologias, essas coisas, o convívio familiar ele está cada dia menor. Né? Não existe mais, é muito difícil aquela questão de vocês, da memória afetiva que a gente tinha, de você se reunir num domingo para almoçar com a família, por exemplo. Né? E se hoje eu tenho essa paixão pela gastronomia, a paixão por viagens, né, de uma certa forma, é muito assim, lógico, do suporte da minha família, da educação, mas se eu puder dar uma mensagem dê valor para sua família. Dê valor para sua família. Porque, afinal de contas, sempre a experiência que você vai ter vai cair na sua família. Ela vai vir da sua família. Lá é o norte, né? É o norte, não tem jeito. Então, por mais que meu pai médico queria que eu fosse médico, eu não consegui ser, mas eu consegui ser chefe. E ele ama gastronomia. Então, de uma certa forma, eu faço. Tenho referência da minha mãe, da minha avó. Eu lembro da minha avó, minha avó basicamente que me criou, mas eu lembro da minha avó quando eu estava me preparando para ir para a faculdade. A minha avó falava, olha, eu vou te ensinar a lavar roupa, eu vou te ensinar a fazer arroz, porque aí fome você não passa, né? Então assim, então a referência da família, ela para mim foi extremamente importante e eu carrego muito isso. E uniu as duas coisas, tanto na gastronomia quanto na viagem por causa da minha avó, né? Tanto que aqui eu tenho uma tatuagem de homenagem para minha mãe, que é uma coxinha, e tenho a tatuagem para minha avó, de homenagem à minha avó, de uma viagem que eu fiz para a Noruega. Gente, entendeu? Então, aqui tem um hambúrguer, tem outras coisas aqui e tal. Então, assim, foi a forma que eu encontrei de homenageá-las e tal, mas não adianta. E eu vi muito isso, que nem eu fui esses dias. A gente foi jantar num restaurante, numa cantina em São Paulo, que é do Bruno Stipe, que chama Sei Que Sabe. É a cantina mais antiga de São Paulo. Né? E aí eu tive a oportunidade de conversar com ele. É no Bexiga, perto da Bela Vista e tal. E a gente teve a oportunidade de conversar com ele através de um outro chefe também, que é daqui de Tapetininga. Tudo tá coligado, né? Certo. E aí ele estava contando que uma pessoa chegou para ele e falou, eu quero montar um restaurante igual ao seu. Ele falou, você não vai conseguir. Para isso, eu não vou montar o seu restaurante para isso. O cara falou, mas por quê? Porque o meu restaurante é de receitas da minha família. É da minha avó, é do meu pai, é do meu avô. Eu não vou conseguir replicar a receita da minha família e fazer um restaurante da minha família. Então você tem que fazer um restaurante da sua família. Da família então, dele. Se a receita é boa ou não, a gente dá uma melhorada. Mas vamos atrás das receitas da sua família. Entendeu? E hoje, se eu faço, em algumas consultorias, por exemplo, eu tenho lá na Porta de Taubaté, eu tenho a coxinha da minha mãe. Lá. Entendeu? Então, a referência... Aquela não vende, ela não... Não, a minha mãe já é falecida, por isso que eu até fiz homenagem para ela, né? Mas assim... feito com ela viva. Não, mas por isso que tem asa. Uma asa. Eu vi que a coxinha dela... Entendeu? Então, assim, é uma forma de homenageá-la e mostrar a minha essência. Então, mas ela fazia e alguém mais faz? Não, só eu. Olha que só coisa, eu. né? Entendeu? Então...
não adianta. A sua base é a família. Então, hoje em dia, é triste pensar que está praticamente deixando de existir a comida familiar, né? Já deixou de existir há muito tempo. Isso de referência, né? Mesmo quem não tem. Eu acho que nascidos, sei lá, 2000 para cá, não tem a referência de o que é um macarrão com frango assado de domingo em casa, com as brigas de família. Com a maionese de batata da mãe, da avó, entendeu? Não tem essa referência. A referência é vamos em tal lugar para almoçar. Exato. Entendeu? Exato. Não existe mais isso. Então, entendeu? A mensagem que você está dando é valorize a família e ama o que você faz. Ama o que faz. E busque desde cedo, se você definiu que não precisa ser necessariamente uma profissão só, você descobriu e assim, e a gente vai evoluindo. Então, eu comecei na hotelaria e a gente com 18 anos, é muito difícil você descobrir o que você quer fazer, entendeu? Então, assim, o que você ama fazer vai aparecer. Você vai entender na hora certa e aí você vai ver sentido para tudo, entendeu? Então, isso aí. E foi o que aconteceu comigo. Então você é feliz no que você faz, ama o que faz e passa isso, gente. Então eu tenho certeza que a comida que ele fizer vai ser de boa qualidade. Mais alguma coisa que você queira que a gente esqueceu de falar? Eu queria, na verdade, agradecer a oportunidade de rever, né? Que a gente estava conversando aí, viu que já vinha nas raízes aí também. Então, e de falar das minhas paixões, dos meus conhecimentos. Eu vou pedir, só de interromper, eu vou pedir umas fotos para ele, eu vou depois, você vai mandar usar para mim, que eu vou colocar no final. Quando editar a entrevista, colocar e vou pedir para você passar o nome certinho, os lugares certinho para eu. Pessoas e no Instagram tem tudo. Se você no Instagram tem tudo lá. No Instagram tem muita foto. Nessa viagem eu tirei 4.000 fotos. Nossa, meu Deus do céu. E gosto de tirar fotos. Eu amo tirar foto também. E então eu agradeço demais você ter vindo aqui. Obrigado. Acho que a gente fez um papo bacana também. Foi. Conversar de comida é muito bom, né? É muito bom. Só não é melhor comer. Essa semana você vai comer hambúrguer e você vai lembrar de tudo que a gente conversou. Vou conversar direitinho e ver direitinho. E vou encomendar e vou receber aqui, a gente vai comer. Dá para almoçar? Não, só à noite. É noite? Você não falou horário. Na verdade vai ser das 7 às 10, né? O período de entrega. O período de entrega das 7 às 10. E a gente pode dizer o horário que a gente quer ou não? Na verdade, eu consigo fazer uma rota, então você me dá um horário aproximado, e aí eu monto a rota tudo certinho. Tá certo? Tá certo. Então, tudo combinado, tudo acertado. Eu vou pedir de novo para você compartilhar, você curtir, telefone para ele, ou vá nas redes sociais do chefe Luiz Felipe Almeida. Isso. É muito bonita, muito bacana a página dele. É apaixonante mesmo. E as fotos de algumas coisinhas de viagem também, né? Tem bastante. E dos trabalhos que eu faço. E dos trabalhos que ele faz também. Então, por hoje é só. E até a próxima.